pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Donato, educadora alimentar, e eu queria te fazer uma pergunta. Quando você coloca o prato na mesa para o seu filho comer, ele já logo vem pedir outra coisa? Eu quero arroz com ovo, eu quero arroz com ovo, eu quero arroz com ovo. Ou ele sai da mesa e se joga no chão para não querer comer? Ai, ai, ai. Por que será que as crianças fazem birra na hora da refeição? Esse é o tema do vídeo de hoje. Sobe aí a vinheta! Olá! Vamos começar mais um vídeo falando sobre educação alimentar, mas com o meu olhar para ajudar você a entender o que acontece na sua casa. Eu já começo o vídeo te oferecendo um abraço virtual, porque eu sei que não é fácil encarar birra na hora da refeição. Você trabalhou o dia inteiro, você preparou aquela comida com todo amor, e aí você chama o seu filho para comer e ele faz birra, ele se joga no chão, ele pede outra coisa. Ai, não é fácil, né, lidar com tudo isso. Dá vontade de jogar a toalha ou jogar o prato pela janela. Dá vontade de forçar a criança a comer, de enfiar aquela comida goela abaixo. Eu sei, eu já senti tudo isso, gente. Então, nem se sinta culpado por ter pensado nessas coisas, porque de verdade, quando a criança para de comer, é um desespero pra gente. Só que eles sabem disso. E esse é um dos motivos pelo qual, sim, a birra acontece mais na hora da refeição. Mas vamos entender um pouquinho por que a birra existe? Primeiro, normalmente a birra tem uma faixa etária para acontecer. Ela acontece aí por volta dos 2, 3, 4 anos de idade e às vezes se estende até os 6 anos. Mas é mais comum entre os menorzinhos. O que acontece que leva a criança a fazer a birra? Primeiro, a gente precisa entender que a criança tem as suas emoções à flor da pele. Ao contrário de nós adultos, que já temos condições de nos acalmarmos sozinhos, raciocinarmos, pensarmos de forma sensata, a criança não tem isso desenvolvido ainda. Pensa assim, imagina que a criança ou o cérebro dela é como um sobrado. No primeiro andar, você tem as necessidades mais básicas, como numa casa, a cozinha, a sala de estar, a área de convivência, né? Então é como se ali ficasse o que a criança precisa. Lá no segundo andar ficam os quartos, ficam o escritório, fica o nosso lado racional. No momento que a criança se sente fora do sério, é como se alguém impedisse o acesso desse sobrado lá para o segundo andar. Ou seja, não tem como mesmo a criança se acalmar. E aí, a criança também percebe que é no momento da refeição, com a birra, que ela tem a sua total atenção. Pronto, tá feita a receita perfeita para as birras nas refeições. Mas eu já quero deixar claro uma coisa. Não existe intenção no comportamento da criança no sentido de maldade ou vingança. A criança não pensa assim, eu vou me comportar mal na hora da refeição, minha mãe vai ver. Gente, a criança pequena não tem essa cognição, não tem essa capacidade de raciocínio. Na verdade, o que acontece é, ela responde ao estímulo que ela recebe. Então, se ela percebe que sempre que ela faz uma birra, ela tem a atenção que ela busca ou o poder que ela quer, bom, eu vou continuar fazendo, né? Agora, se eu mudo meu comportamento e essa mudança de comportamento gera uma atenção positiva, eu vou me comportar desse jeito. Entendeu a diferença? Então não há um pensamento maldoso da criança. O que acontece é, a criança entende aos 2, 3 anos que, uau, eu sou um ser, eu tenho vontades, eu tenho a minha autonomia. É por isso, inclusive, que de repente eles param de comer o que eles sempre gostaram. Por isso que eles começam a falar não para tudo. É porque, na verdade, eles estão se conhecendo e testando até onde vai essa autonomia. Só que aí, nessa idade, a criança responde muito mais a sinais não verbais. Ou seja,
sentar o seu filho de 2, 3 anos e fazer um sermão atrás do outro sobre como comer é importante, que tem criança passando fome, que você preparou aquela comidinha com todo amor, ele só escuta blá, 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 blá. Desculpa, gente, mas é verdade. Agora, se a sua atitude, o seu comportamento, ou seja, a sua linguagem não verbal, contar outra história para ele, ele vai reagir. Então, primeiro de tudo, a gente tem que atuar antes da birra acontecer. A birra é quase como se a criança estivesse numa zona vermelha. Por quê? Porque ela entrou no que a gente chama de modo de luta ou fuga. Não há maneira de pensar ali, não há raciocínio, não tem como. Quando a gente fala que você tem que acalmar a criança, não é no sentido de você validar a birra. Não, é no sentido de que aquela criança precisa ser acalmada. A hora que ela se acalmar, aí sim você lida com o comportamento. Mas no momento da birra, não adianta. Se você entrar numa disputa de brigar e de gritar, aquilo vai criando uma proporção que não precisava. Então, primeiro, fique atento ao seu filho para você agir antes dele chegar nessa zona vermelha. Imagine aí que ele tem uma zona verde, amarela e vermelha. Já fique esperta quando ele estiver nessa zona amarela de alerta, né? O que você pode observar? Se ele tá ficando com sono, se ele tá irritado com alguma coisa, se de repente tem dentinho nascendo, se ele tá doentinho, se ele tá se sentindo indisposto, se tá muito calor, por exemplo, naquele dia, porque o calor também afeta as crianças, né? E agora também, em tempos de a gente tá vivendo nesse momento a pandemia, as crianças dentro de casa estão assim com a irritação muito mais exacerbada, né? Então você tem que atuar antes. Como? Rotina. Rotina faz toda a diferença na vida das crianças, inclusive pros pequenininhos. Tem rotina na escola, tem que ter rotina em casa. A rotina faz ele se sentir seguro. Então você tem a rotina, ele já sabe que está chegando a hora do almoço. Um pouquinho antes do almoço, você já comunica. Olha, terminando o desenho, é hora de sentar para comer. Ele já sabe o que vai acontecer. Você pode também chamá-lo para a cozinha. Sim, com 2, 3 anos, ele pode sim ir para a cozinha, te ajudar a pôr a mesa, te ajudar a preparar alguma coisa. Ele pode preparar o suco do almoço, ele pode lavar os itens da salada. Tem várias coisas que ele pode fazer. E se ele te ajuda, ele já sabe que está chegando a hora de comer. Ok, comuniquei, sentamos à mesa. Ah, Natália, lindo que você tá falando. Ele foi e se jogou no chão. E aí? O que eu faço? Primeiro, lembre-se do sinal não verbal. Você olha, certifique-se de que ele não está se machucando, né? Ou seja, ele tá em casa, se jogando naquele chão, de casa mesmo, porque ele quer chamar a sua atenção. Você olha pra ele e fala assim: agora é hora do almoço. Eu vou continuar almoçando e eu gostaria da sua presença. E você continua almoçando. Eu tenho algumas mães que eu ajudo que falam assim: Natália, esse é o momento da cara de alface ou cara de paisagem? Esse é o momento da cara de paisagem. Aí, ele vai perceber que ele não tem a sua atenção. Alguns, inclusive, falam: tá bom, eu sento. Aí ele senta na mesa, bravo. Ignore que ele está bravo. Eu sei que é difícil, gente. Depois você corre no banheiro, dá um grito, soca a almofada do quarto. Mas naquela hora, você, ó, assim, ó. Lembre, não é validar o mau comportamento. É entender que ali tem uma criança que não está sabendo lidar com as suas emoções. Então, se você entrar naquela disputa, a coisa vai tomando proporções maiores. Agora, se você adulto se mostrar no controle e calmo, a criança usa os chamados neurônios espelhos para se acalmar também, ok? Ignore aquele bico feio e ponha a comida no prato e continue comendo. Ah, ele olhou aquela comida e falou assim: eu não quero, eu quero ovo. Você olha para ele e fala assim: ah, eu acho uma ótima ideia para janta. Podemos preparar ovo na janta. Agora eu preparei isso aqui. Se você não quiser comer, tudo bem. Vocês não acreditam o poder de um tudo bem para a criança. Ela não espera o tudo bem. Ela espera
que você fale assim pra ela: tem que comer, tem que provar, tem que engolir. A hora que você fala: não quer comer? Tudo bem. É quase como se ela aliviasse. E as chances dela provar aumentam. Vamos imaginar outra situação de birra. Aquela criança que toda hora levanta da mesa. Você, de forma curta, apenas comunica: filho, a gente levanta quando a gente terminou. Você terminou? Vê o que ele responde. Se ele falar terminei, terminou. Não! Ele volta pra mesa. A segunda vez que ele levantar, você tira o prato. Se ele reclamar, surtar, se jogar no chão, fizer birra, porque, de novo, ele não está sabendo lidar com a emoção dele, você olha pra ele e fala: filho, eu te expliquei, quando a gente levanta é porque a gente terminou. Eu entendi que você terminou. E pronto. Não responda à criança quando ela está gritando, birrenta. Por quê? Porque, no geral, a nossa resposta naquele momento também vem carregada de irritação. E aí rola um choque. O que você vai fazer quando ele estiver lá puxando a sua calça, gritando, se jogando no chão, se abaixa na altura dele e fala assim: eu acho que você precisa de um momento para se acalmar. O que você quer fazer? Você calmo. Tem uma estratégia muito bacana que é o espaço da calma, que é um lugar na sua casa que você constrói junto com a criança que ajuda ela a se acalmar. Pode ser um lugar para ela desenhar, um lugar com bichinhos para ela brincar. Cada criança tem criança que monta um forte com caixa de papelão, monta a casa de princesa. São estratégias que ajudam. Mas na hora da refeição, você ficar ali naquela disputa com a criança da birra não vai levar a lugar nenhum. Então, para resumir e encerrar a dica de hoje, primeiro, entenda que na birra não há intenção vingativa de maldade do seu filho. Ele, na verdade, está mostrando algo por trás, ou seja, ele quer sua atenção. Redirecione essa atenção. Chame ele para te ajudar. Ofereça escolhas limitadas para ele, se você vê que ele está querendo mostrar que ele manda. Há outras maneiras de lidar e antes da coisa explodir. Explodiu. Por mais difícil que seja, tente você manter a calma, porque a sua calma vai ajudar a acalmá-lo. E use mais linguagem não verbal, ou seja, tire o prato, continue sentada, coisas que comunicam para a criança que aquele comportamento não está tendo a atenção devida. Essa é a dica dessa semana, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aí embaixo, não deixem de dar o seu joinha, compartilhar o vídeo com os amigos. Se você ainda não assina o canal, já tá na hora de você assinar o canal. E me fala o que mais você quer de dicas por aqui. Um beijo e uma ótima semana.